Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que assiste aqui no canal Jumozão. Vamos a mais uma análise geopolítica do nosso mundo, da atualidade. Coisas importantes precisam sempre estar na nossa mente, a gente precisa sempre estar atualizado quanto a tudo que está acontecendo ao nosso redor e ao nosso derredor. Veja essa notícia aí, olha, na Sputnik. Trump diz que a ideia de Macron sobre o exército europeu é muito insultante. O presidente da França, o Emmanuel Macron, ele sugeriu fazer um exército estritamente europeu, que atenda aos interesses da Europa. Por que ele fala uma frase dessa? Você deve saber que a OTAN, o Tratado do Atlântico Norte, ela é gerida pelos Estados Unidos e praticamente faz a vontade deles, apenas a vontade dos Estados Unidos. Só que ela ganha o respaldo de ser multinacional, mas na verdade ela faz apenas o trabalho nacional dos Estados Unidos. Isso já se sabe há muito tempo. Só que o que está acontecendo? As ações elas estão ficando assim muito públicas, ou seja, com o advento da internet, alguma coisa que precisava de um noticiário oficial não está mais precisando desse noticiário. Pessoas como eu, como você e como muitas outras muitas pessoas que podem fazer notícia, elas estão vendo que a coisa não é assim. Então as pessoas estão dizendo, peraí, isso aqui é da OTAN, mas atende única e exclusivamente ao interesse dos Estados Unidos. Aí só que ele levanta a bandeira de ser uma coalizão, quando na verdade é apenas um único interesse dos Estados Unidos. E as coisas estão ficando públicas de tal sorte que já é vergonhoso para os europeus continuarem como sendo um poodle na mão dos presidentes dos Estados Unidos. Aí o que acontece? Surgiu essa proposta aí, Emmanuel Macron, olha, vamos lá aqui. Vamos ler aqui a notícia, olha, bem daqui. Na terça-feira, Sérgio Macron disse em entrevista que a Europa deveria criar um verdadeiro exército europeu para proteger a região. O mandatário francês disse que a medida pode ser útil para proteger a Europa da China, Rússia e até dos Estados Unidos da América, já que Trump decidiu sair do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Então, você vê o seguinte, antigamente fazia-se, mas aguentava-se, suportava-se por inúmeras razões, principalmente a mordaça que as pessoas tinham, ou seja, ninguém podia falar, só o noticiário oficial que dava a notícia e as pessoas ficavam como que controladas por aquelas notícias mentirosas, manipuladas. Agora, eu estou aqui fazendo esse vídeo e muitas outras pessoas estão fazendo vídeos mostrando o outro lado, ou os muitos lados que tem uma mesma situação. Vamos aqui para o Google Earth, vamos mostrar uma coisa aqui para você. O que é que está acontecendo? Com as sanções continuadas que os Estados Unidos impunham às outras nações por causa do dólar, você sabe que o dólar é a moeda estadunidense e precisa-se de dólar para poder fazer as transações comerciais. Aí, quando uma nação não atendia aos milímetros dos Estados Unidos, ou seja, aos interesses dele, por exemplo, aí o que acontecia? Ele fazia sanções contra as nações e as nações tinham que aceitar, ela até o ponto de quebrar, como foi o caso da Líbia, do Iraque, e posteriormente foram invadidas. Aí ele tentou fazer a mesma coisa aqui com a Rússia, olha, com a Rússia, com a China, com outros países, com a Venezuela. Aí esses países, o que eles fizeram? Eles vamos sair dessa cadeia, começaram a fazer a criptomoeda se desvencilhar do dólar. E com essa situação de desvencilhamento do dólar, o que aconteceu? A OTAN, os Estados Unidos, parou de ter aquele controle sobre as outras nações que tinha sempre. Aí o que aconteceu? Bom, os Estados Unidos já não controlam mais como pensavam que controlavam as outras nações. E no final da Segunda Guerra Mundial, houve um acordo seguinte, que a OTAN ela iria se limitar aos países onde ela estava. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela iria se limitar. Só que, continuamente, eles vieram avançando aqui, ó, para o lado leste. Sempre avançando para o leste, para se aproximar da Rússia, estrangulando a Rússia. Aí a Rússia protestava, mas não adiantava nada. Aí os Estados Unidos colocavam míssil na Polônia, na Romênia. Por fim, eles queriam colocar aqui na Ucrânia, ó. Você lembra da guerra de 2014 que teve? Que ainda está viva ainda a guerra na Ucrânia? Foi exatamente por isso, porque se levantou um governo colocado pelos Estados Unidos para que, posteriormente, os americanos colocassem, bem aqui, ó, colocassem mísseis bem fronteiriço à nação russa. Aí, claro, a Rússia protestou, mas ninguém atendia e eles desenvolveram esse sistema de mísseis que não são possíveis mais de serem interceptados
pelos arcaicos mísseis modernos que os Estados Unidos dizem ter. Aí com isso, o Trump abandonou aquele tratado que tinha de não proliferação de arma de médio e curto alcance, ele abandonou. Abandonando esse tratado, a Europa toda se sentiu insegura, porque se ele abandonou um tratado, ele vai abandonar outro, pode abandonar outro, e todos aqueles tratados que eles fizeram conosco podem não ter nenhum valor. Aí a França aqui começou a ter essa ideia, bora fazer um exército para nós, para nos proteger de quem? Nos proteger da Rússia, da China, a monstra nação chinesa aqui, cadê a Mongólia? Tá, aqui é China, ó. Monstra nação, que tem bilhões de pessoas lá dentro, e também do próprio Estados Unidos, que eles estão temerosos que os Estados Unidos aqui, ó, faça alguma coisa contra eles. Olha, eles estão temerosos que os Estados Unidos se volte contra eles, que sempre foi assim, aquelas coalizões, elas duram enquanto for útil para os dois lados. As coalizões, os tratados, eles têm aquela utilidade enquanto os dois lados estiverem se beneficiando. Vamos aqui. Aí na medida que um começa a sentir que não está ganhando tanto quanto ganhava antes, aí começa a abandonar, começa a sair fora. E o que aconteceu? Quando houve aquela guerra ali na Ucrânia, os Estados Unidos, o que é que eles queriam? Eles queriam controlar o gás que estava passando pela Ucrânia. Cadê a Ucrânia? Está bem aqui. Controlar o gás que estava passando pela Ucrânia e colocar os mísseis dele bem fronteiriços aqui à Rússia. A Rússia protestou, a Rússia tomou a Crimeia, você lembra disso? Olha, aqui é a Crimeia, olha. Essa região aqui ela foi tomada, ela foi anexada. No pensamento russo, não, ela foi pega de volta. O russo entende que ele pega de volta. Essa região todinha aqui, olha, da Ucrânia, eles falam russo, são pessoas russas. Quem fez essas linhas aqui, dividindo, ó, todo esse país, todo esse outro país, não foram as pessoas do lugar. Foram tratados, foram compromissos que as Nações Unidas fizeram, e não foram as próprias pessoas que definiram essas fronteiras aqui. De maneira que aqui na Ucrânia tem muita gente, essa parte aqui todinha aqui, a maioria deles falam língua russa. Inclusive, nas cortes, nos comércios, é tudo feito falado em russo. Então eles estão querendo autonomia para se desvencilhar da Ucrânia, porque a Ucrânia está com uma agenda ocidental, ela está com uma agenda para os interesses dos Estados Unidos. Então a guerra é por isso que está acontecendo lá. E tanto os Estados Unidos queriam colocar os mísseis dele aqui, como eles queriam controlar o gás que estava passando por aqui. Só que eles não conseguiram fazer isso. A Rússia, deixa eu mostrar aqui para vocês, ela estava com o seguinte plano, olha. A Europa depende do gás russo. A Europa depende do gás russo. Então, essas linhas vermelhas mais intensas que vocês estão vendo aqui, é por onde existem os gasodutos. Essas pontilhadas aqui são projetos, que é chamado aqui, ó, Nord Stream, ou seja, a corrente norte e a corrente sul. Os russos estão querendo se desvencilhar de passar o gás pela Ucrânia, porque a Ucrânia é como se fosse a galinha dos ovos de ouro, esse gás. É esse gás aqui que passa por eles, que mantém praticamente a economia da Ucrânia. E se eles perderem isso, aí vai para o fundo completamente. E é exatamente o que os russos vão fazer, por causa que os Estados Unidos querem controlar a Ucrânia, eles vão fazer esse gasoduto aqui para chegar gás à Europa. Os Estados Unidos, para contrapor-se a isso, ele começou a fazer uma outra produção de gás, o chamado gás xisto. É um gás, meu querido, que para a produção ele contamina todo o lençol freático. São 100 substâncias que são injetadas no poço e essas substâncias não são reveladas por questão de patente, dizendo ele, né? A patente não deixa revelar. E eles injetam essa substância, eles fizeram isso nos Estados Unidos, estão avançando para o México, fizeram isso na África e estão contaminando o lençol freático. Eles estão tentando produzir um gás barato para contrapor-se a esse gás que a Rússia fornece para a Europa. Então eles querem vender o gás deles, que está custando muito alto, a um preço ambiental muito alto, para a Europa. Mas eles querem que a Europa pare de comprar da Rússia. Eles já foram lá descaradamente dizer, olha, você tem que parar de comprar gás dele e nós temos um gás melhor, dizendo eles. Só que esse gás que eles estão produzindo, um problema que tem esse gás que eles produzem, é que não tem onde armazenar a água que fica estragada. A água que fica contaminada não tem como armazenar. E está tendo esse problema. E tudo isso para ver se eles quebram de alguma forma a Rússia. Querido, o fim dessa nação está se aproximando. Foi vacinado várias vezes. Eles não souberam aproveitar o momento que eles tiveram. Eles humilharam, exploraram os outros países, quebraram a gordura. Já falei em outro momento que a gordura que eles têm advém das invasões, advém das guerras, dos assassinatos, dos genocídios que eles causam pelo mundo. A indústria das armas lá é muito forte, eles precisam vender a produção de arma. Para vender a produção de arma, eles têm que provocar guerras. Aí eles provocam a guerra, eles patrocinam os dois lados. Às vezes eles estão patrocinando os dois lados para vender arma para os dois lados. Tudo em off, obviamente. Oficialmente, eles não fazem nada disso.
Esses dias assisti um vídeo em que uma repórter italiana foi lá à Ucrânia fazer a entrevista da situação da guerra, e o soldado lá, um comandante ucraniano, mostrou aqui para eles: olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma arma dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos se metem em tudo quanto é guerra, quando não é ele o principal motivador delas. Preste atenção. Quando ele não é o principal motivador dela, ele se mete em tudo quanto é guerra, porque ele precisa vender arma. Então eles avançaram na direção da Rússia, a Rússia reagiu produzindo os mísseis de altíssima tecnologia que não são interceptáveis pelos mísseis arcaicos que os Estados Unidos têm, e aí os Estados Unidos ficou aborrecido, abandonou aquele tratado de não proliferação de armas de médio e curto alcance, e isso fez com que causasse temor até mesmo na Europa, e vem essa proposta aqui do Macron. O verdadeiro exército europeu. Por quê? Porque eles não identificam a OTAN como um exército que atenda aos interesses da Europa. Atende única e exclusivamente aos interesses dos Estados Unidos. Eu achei importante nós comentarmos essa situação aqui que está acontecendo na Europa, essa proposta de um novo exército, porque as linhas geográficas que você conhece, elas serão alteradas. As linhas geográficas, elas vão para um ponto em que vai se formar apenas 10 reinos no mundo. Preste atenção, eu estou lhe dizendo aqui, não porque eu sei, mas porque está vaticinado nas escrituras sagradas. As linhas geográficas que nós conhecemos de Europa, vamos aqui voltar para o Google Earth, aqui tá. Essas linhas que nós estamos vendo aqui, elas chegarão a uma situação que não vai ficar mais desse jeito aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é uma concepção atual, isso aqui tudo vai mudar. Serão formados no mundo todo 10 reinos, os 10 mais fortes. Possivelmente isso aqui é Gog e Magog, pessoal do norte. Possivelmente a Rússia venha a ser o Gog e Magog. Tudo quando a gente fala em norte, a Bíblia Sagrada, ela refere-se ao norte em relação a Israel. Então o norte é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é norte. Tudo isso aqui é norte para Israel. Até isso aqui também é norte para Israel. Então lembre disso, serão formados 10 reinos. E a Europa, do jeito que você vê atualmente, não é a expressão do que será. Está vendo essas brigas, esses conflitos, e tudo está se armando para a chegada da pior desgraça que o mundo jamais contemplou na sua vida, que é o tal do anticristo. Boa sorte!